Hoje temos uma edição especial. Ao longo da semana passada, uma semana particularmente conturbada, eu pedi a vocês que me fizessem perguntas, e vocês fizeram. Vou encará-las aqui para tentar dar respostas, ou pelo menos algumas impressões, algumas pistas. Algumas são perguntas meio difíceis. No fim desse vídeo, quero ainda voltar a outro assunto. Comunismo, nazismo e legislação alemã. Tem uma errata que eu preciso fazer e há uma clarificação que é importante, que é necessária. A gente está nesse momento muito importante no Brasil, que é de discutir democracia. Que democracia é essa que a gente busca, que nós queremos? Então vamos a ela. Aliás, você já se inscreveu aqui no YouTube? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Seijiro Taguchi. Mesmo com todos esses argumentos, existe uma real chance de Bolsonaro ganhar? A terceira via não decola e continua fragmentada. Vejo amigos com estudo alinhados com os raciocínios da direita e até da extrema-direita. Os argumentos contra o Lula são fortes, ele não ajuda muito com algumas declarações. Moro ainda tem alguma chance? Seijiro, deixa eu tentar te dar uma resposta aqui, meio que ciente de que a minha resposta não vai ser das mais populares, tá? Eu acho que existe Bolsonaro e existe o resto. Por que eu acho que Bolsonaro é algo à parte? São duas razões. A primeira é que Bolsonaro, se pudesse dar um golpe de Estado, dava agora. Ele tentou. No 7 de setembro, por exemplo, do ano passado, em 2020, ele tentou organizar um levante contra o Supremo Tribunal Federal. Quando Rodrigo Maia era presidente da Câmara dos Deputados e fazia e bloqueava mais as ações do Bolsonaro, o tipo de agressividade que ele usava para com o Congresso era super violenta. Essa agressividade continua com o Supremo Tribunal Federal. Ele é alguém que não reconhece que os outros dois poderes são equivalentes ao poder executivo. Ele não percebe que ele não está acima dos outros poderes. Isso é um ponto. O outro ponto é Bolsonaro é fascista. Tá? Não só ele é antidemocrático, não só ele daria um golpe militar se pudesse, como Bolsonaro é fascista. E eu adoto aqui a leitura do Robert Paxton, um historiador americano, na qual o fascismo é o culto à morte. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. E a gente vê isso nessa coisa do Bolsonaro de... Ele chama a morte, né? Na Covid, na coisa dos policiais tentando matar, liberando policiais para matarem à vontade, a coisa da destruição da mata, os ataques à cultura, os ataques à inteligência em geral, à academia, enfim. Eu não acho que nenhum dos outros candidatos tenha esse tipo de defeito. Agora, pessoas mais conservadoras, pessoas mais próximas da direita, com muita frequência olham para o Lula e falam: mas ele é ladrão, mas ele é isso. Olha, me parece claro que o governo Lula foi um governo profundamente corrupto. Eu acho que existe uma ofensa em particular do Lula que é muito grave, que é o mensalão. Acho isso muito mais grave do que o petrolão, embora evidentemente sejam coisas conectadas. Mas um presidente da República que se propõe a comprar de forma sistemática o voto de meio parlamento, isso é antidemocrático num nível atroz, tá? Algumas pessoas da esquerda, por outro lado, olham para o Sérgio Moro e veem o Sérgio Moro como um Bolsonaro light. Olha, Moro era um juiz que combinava o jogo com os procuradores. Isso é uma perversão do sistema de justiça inacreditável. Agora, a gente está num país em que a democracia é muito defeituosa, entendeu? Fernando Henrique comprou o voto de parlamentares em pelo menos uma votação. Não foi de forma sistemática, não era uma coisa de pagar uma mesada, mas pelo menos na emenda da reeleição ele comprou o voto de parlamentares, o governo dele comprou. José Sarney trabalhou de tudo para conseguir mais 2 anos de mandato, ganhou mais um. Fernando Collor de Mello
tentou transformar o Palácio do Planalto numa máquina de fazer dinheiro para ele. Quer dizer, a gente não tem uma democracia perfeita e a gente não tem líderes perfeitos. Ainda assim, me parece, os líderes que nós temos, os candidatos que estão postos, que têm defeitos importantes, em nada, nem de perto, se aproximam da abominação que é Jair Bolsonaro. Eu acho que são coisas muito distantes. A mim parecem incomparáveis. Agora, o caminho para a terceira via é muito difícil. É muito difícil. Viviane Rodrigues, para as próximas eleições de 2022, existe algo pior do que a manutenção do Bolsonaro? Dá para discutir algo mais além disso? O que esperar? Como se preparar caso o Bolsonaro não aceite o resultado das eleições? Viviane, o que toda a teoria que nós temos hoje por parte de cientistas políticos que estudam esse processo que a gente chama de recessão democrática e essa forma de você deteriorar por dentro as democracias liberais até o ponto de, sem uma ruptura óbvia, você ao longo dos anos transformá-las em democracias iliberais e dali para ditaduras, tudo o que a gente percebe é o que aconteceu na Rússia do Putin, é o que aconteceu na Venezuela de Hugo Chávez, é o que está acontecendo na Hungria de Viktor Orbán, é o que aconteceu na Turquia. Você vai enfileirando países, tá? O momento-chave é o segundo mandato. No primeiro mandato, o presidente autocrata, tendo sido eleito, ele faz o máximo para romper com normas, romper com valores e pressionar a democracia. Em geral, nesse primeiro mandato, ele não consegue quebrar de fato a democracia. Quando ele é reeleito, ele de alguma forma está perante as instituições legitimado, quer dizer, a população assistiu a que tipo de líder ele é, e tendo assistido a que tipo de líder ele é, reconduziu ele ao cargo. Então, o grande drama da reeleição do Bolsonaro é que aquilo é o passe livre para, por exemplo, ele conseguir convencer as Forças Armadas a um golpe militar. Ou então, a ele conseguir dobrar o centrão, cooptar o centrão, e começar a alterar de tal forma a Constituição Federal, de forma que quando a gente vai ver, os outros poderes, principalmente o Poder Judiciário, vão perdendo sua estrutura. De repente, ele começa a aposentar juízes do Supremo e substitui por novos juízes. O Chávez, na Venezuela, por exemplo, dobrou o tamanho do Supremo de lá e fez com que forçou com que a maioria se tornasse chavista, né? O Chávez dissolveu o Congresso eleito e pôs outro no lugar. Quer dizer, você começa a ver esse tipo de crise. O risco da reeleição do Bolsonaro é esse. Agora, eu não acho que vai acontecer, tá? Essa pergunta aqui veio pelo Instagram. O que você acha que vai acontecer no Brasil depois que o presidente for derrotado nas eleições? Os riscos de guerra civil e golpe de Estado não são grandes? Eu não acho que a gente vai ter um golpe de Estado se Bolsonaro for derrotado, não. Também não acho que a gente vai ter uma guerra civil. Agora, o cenário mais provável é a eleição do ex-presidente Lula. Aproximadamente 30% da população vai odiar ver o Lula na presidência. Isso vai depender muito da capacidade de condução do próprio Lula. É claro que se ele promove crescimento econômico, o Brasil fica mais estável politicamente e o nível de insatisfação dos radicais diminui. A própria bolha radical vai diminuir muito. Mas não vai ser simples promover crescimento econômico num espaço de 4 anos, não, tá? Porque a economia está muito fragilizada e o mundo não está exatamente no melhor dos momentos. A questão é a seguinte,
Isso depende muito da capacidade da oposição democrática ao governo ser uma oposição responsável. E isso quer dizer não tentar fazer um impeachment à toa, fazer críticas que sejam de fato leais. Isso depende também do ex-presidente Lula ser capaz de identificar uma direita que possa ser legitimada. Veja, na oposição, tá? Mas a esquerda precisa reconhecer uma direita como legítima, como democrática, porque você precisa ter um espaço para os brasileiros que são de direita. Assim como a direita precisa ser capaz de falar sobre a legitimidade política da existência da esquerda. A gente, todos nós, que passamos os últimos 10 ou 15 anos numa briga quase fratricida, a gente vai precisar ser capaz de descer a fervura. E isso não vai ser simples, tá? Porque o rancor, o ressentimento de todos os lados, ele está muito forte ainda. Será que somos capazes de nos perdoarmos uns aos outros pelos crimes que o outro lado cometeu? Porque está todo mundo apontando o dedo, sabe? Está todo mundo, não, isso é imperdoável, aquilo é imperdoável. Gente, brigamos e brigamos feio. A gente precisa sair desse buraco. E só se sai desse buraco fazendo política e reconhecendo dentro da política que há dois lados, que os dois lados têm o direito de existir, que os dois lados representam aproximadamente cada um metade da população e que nós precisamos ser capazes também de denunciar os radicais dos dois lados. Vejam, há radicais de esquerda, há extremistas de esquerda. Eles não têm poder, eles não têm tamanho. Há radicais extremistas de direita, eles ganharam tamanho, eles cooptaram uma grande quantidade de brasileiros. Isso não é simples, a gente não pega 20% da população e simplesmente diz, agora vocês estão excluídos. Não dá, não funciona desse jeito. A gente tem que incluir pelo menos parte dessas pessoas. E a única maneira de incluir parte dessas pessoas é pelo diálogo, é pela paciência. É um processo lento, mas é o único processo possível de voltar a trazer equilíbrio para a democracia e paz democracia, né? Fundamentalmente. Maurício Vaz. Saudades de ver sua coleção de meias. Pedro, caso Bolsonaro perca a eleição, o que será das armas liberadas, do garimpo e do desmatamento na Amazônia e da liberação geral de agrotóxicos? Tem muita coisa para... Bem, antes de tudo, a gente aqui no meio precisa encontrar uma maneira de produzir vídeos que voltem a mostrar minhas meias. Cara, vai ser um trabalho lento de reconstrução do Brasil. A expectativa de que vai ser rápido não vai. Eu acho que algumas coisas, como a questão de garimpo, de devastação florestal, é mais simples para um presidente da República. Imagino que qualquer presidente eleito ou eleita faria isso, tá? Reforçando os departamentos da Polícia Federal ligados a isso, reforçando o IBAMA, reforçando o Instituto Chico Mendes. Tá? Você começa a já dar algum tipo de estrutura no Executivo para resolver algumas coisas. Agora, aquilo que foi legislação passada vai ter que ser derrubada.
A gente vai ter que entrar num processo de reconstrução nacional. O próximo governo não é e não pode ser o governo de um partido. Tem que ser um governo que represente, não importa quem chegue ao Planalto, tem que ser um governo que represente todo o Brasil não bolsonarista. Isso eu acho que é muito importante para todos os políticos perceberem. É fundamental, sabe? Fábio Storino. Sinto que a extrema-direita escancarou a janela de Overton no Brasil. É possível fechá-la? Fábio, não foi só no Brasil. Tá? O que é a janela de Overton? Esse é um conceito de um marqueteiro político americano, cujo nome era Overton. O que é a janela de Overton? A gente tem na sociedade aqueles assuntos que a gente acha que são tabu, não pode comentar de jeito nenhum. Isso é uma questão cultural, tá? Aí a gente tem aqueles que são de mau gosto. Tipo, algumas pessoas acreditam naquilo e tal. Aí tem aquelas ideias que são excêntricas. São esquisitas, mas tudo bem. Aí tem aquelas ideias que nem todo mundo pensa, mas muita gente pensa. Aí você tem aquelas ideias que a maioria das pessoas pensam. E tem ideias que são unânimes. Isso é a janela de Overton. Como é que você consegue fazer com que uma sociedade comece a cogitar o incogitável, a cogitar o inadmissível, forçando aquele assunto na sociedade? No início são grupos radicais que ficam martelando uma ideia que é absurda. Só que se muita gente fica falando disso, aí parece que já é pelo menos admissível discutir o assunto. E lentamente vão aparecendo algumas pessoas que não parecem tão radicais e têm aquelas ideias. E, no fim das contas, você vai abrindo a possibilidade de que aquilo seja discutido em salas de famílias educadas. E daí, para transformar uma ideia intolerável e fazer com que ela seja admitida, é um pulo. Veja, isso acontece para o bem e para o mal. Eu dou um exemplo de como que isso acontece para o bem. O que a gente assistiu dos anos 50 para cá, nas sociedades ocidentais, a respeito de pessoas LGBTQIA+, é justamente essa abertura da janela de Overton. Você falar sobre homossexualidade, por exemplo, ainda mais transgenia, imagina. Nos anos 50 era uma coisa que era crime na Inglaterra, entendeu? Crime mesmo. As pessoas eram presas por serem homossexuais. E lentamente foi se forçando isso. Isso foi uma ação pensada e projetada por grupos ativistas. Você foi forçando aquele debate na agenda ao ponto de que nos últimos 10, 15 anos você está com a maior parte das democracias ocidentais legalizando o casamento entre dois adultos que se amem. Independentemente de que gênero que esteja anotado ali na certidão de nascimento, na carteira de identidade, o que for. Agora, é claro que com a questão de uma polícia que executa, por exemplo, ou a questão de incendiar a Amazônia para garimpar, ou quantas outras questões, o que o bolsonarismo está tentando é forçar com que ideias sejam cada vez mais normalizadas. Você só tem uma maneira de combater isso, que é reagir com indignação. É reagir com indignação mesmo. O que a gente viu, por exemplo, no episódio do Flow Podcast? A indignação das pessoas, a indignação da reação, fez com que aquilo se mostrasse, a ideia de legitimar a existência de um partido nazista no Brasil se mostrasse tão absurda, que os próprios patrocinadores se viraram e falaram: eu estou fora daqui. Eles tiveram que... O Igor e o Monark, que são os dois sócios do Flow, tiveram que ter uma reação imediata. E foi a exclusão de um dos sócios, que era o Monark, que era quem tinha falado a atrocidade. A Câmara dos Deputados vai avaliar no Conselho de Ética o deputado Kim Kataguiri. O deputado Kim Kataguiri.
A maneira é essa. Deixar clara a indignação. Não permitir a abertura da janela. Só existe um jeito. Quanto mais pessoas se indignarem perante ideias que causam indignação, mais segura está a sociedade. Mas a manifestação dessa indignação é necessária. Sérgio FS. Então, Pedro, e o Centrão? Ele não é e ainda será o maior problema para o próximo presidente bem intencionado, seja ele de esquerda ou de direita? O que fazer para o povo, a massa, aliás, todos nós, identificarmos quem é o Centrão e não votarmos neles? Acompanhar a Câmara é difícil. A gente precisa ter menos partidos. Se a gente tem menos partidos, os partidos começam a se ver obrigados a terem linhas ideológicas mais claras, porque eles precisam se diferenciar uns dos outros. Quando você tem 30 e tantos partidos, como é o caso de hoje, o que é? Qual é a diferença entre o PTB, o PL e o PP? Não tem diferença nenhuma. Deputados começam a conseguir se esconder dentro de partidos que não significam absolutamente nada. Agora, se a gente tem 10 partidos, um partido de esquerda radical, um partido de direita radical, um partido de esquerda, um partido de direita, um partido de centro-direita, um partido de direita, enfim, de esquerda, enfim. A questão aqui é, se você tem 9, 10 partidos, um partido é um partido verde, outro um partido social-democrata, outro um partido, sei lá, democrata cristão. No momento em que você tem poucos partidos, eles se veem obrigados a representar de fato um conjunto de ideias, uma visão de mundo. E a partir daí se torna mais difícil para o Centrão ser Centrão, ou seja, ser aideológico. Não importa quem é o presidente, quem é a presidente, estamos lá, estamos vendendo o nosso apoio. O truque para lidar com o Centrão começa com a diminuição de siglas, que é um processo que já está em curso. Pergunta do Klein Guerreiro. Pela ótica do Barroso, que nem participou do processo, Collor, inocentado pelo STF, também sofreu golpe? Concorda? Klein, eu acho que nem o Barroso concorda, tá? O que o Barroso disse a respeito do impeachment da presidente Dilma Rousseff é de que ela sofreu impeachment por perda de apoio parlamentar. A leitura que ele está fazendo é, em essência, a leitura de um cientista político argentino chamado Aníbal Pérez Linhan. Ele tem o trabalho mais sólido e mais consagrado dentro da ciência política sobre a natureza dos processos de impeachment na América Latina. Ele faz uma análise que começa com o impeachment do presidente Fernando Collor em 1992 e vai até os dias de hoje, tá? São uns 20 processos em todo o continente. A ideia aqui que o Pérez Linhan desenvolve é o seguinte: no século XIX, nós, países latino-americanos, decidimos adotar o sistema americano da república presidencialista. Só que a gente, diferentemente dos Estados Unidos, nós nunca conseguimos erguer repúblicas estáveis, politicamente estáveis. Elas são dadas a crises políticas de tempos em tempos. Essas crises resultam em impasses não raro entre os dois principais grupos políticos, que não conseguem se entender. E nesse impasse, quem está ocupando a presidência naquele momento deixa de ser capaz de governar. A gente tem um histórico desse tipo de crise, um século e meio, 2 séculos, tá? Eu digo o continente, a região, a América Ibérica. Pois bem, a maneira como isso sempre foi resolvido foi com golpes de Estado. Você resolve o impasse fazendo uma ruptura constitucional. A Constituição deixa de valer, invariavelmente um general, um marechal, ocupa a presidência e assim o impasse se resolve. O que aconteceu em 1992 é que, pela primeira vez, um impasse desse tipo, que levou à incapacidade de um presidente governar, foi resolvido por um processo que existe dentro da Constituição. Ou seja, foi resolvido de forma constitucional, sem a necessidade de ruptura da Constituição. Existe uma certa expectativa para um número grande de pessoas de que um processo de impeachment siga
as mesmas exigências e o mesmo tipo de rigor de um processo judicial, de um processo que aconteça dentro do Poder Judiciário. Só que não vai acontecer. E um processo de impeachment não é desenhado para acontecer dessa forma. Um processo de impeachment é um processo político. Porque se você está pedindo, se você joga ali uma lei que é uma lei vaga, e a lei do impeachment é toda muito vaga, tá? Meio que qualquer coisa encaixa ali, você consegue acusar qualquer presidente da República de ter cometido algum crime de responsabilidade por ali. A partir do momento que são políticos que avaliam, que interpretam a lei para decidir se um presidente cometeu um crime de responsabilidade ou não, a decisão vai ser política. Você não pode exigir que políticos façam qualquer outra coisa que não política. Eles agirão politicamente. Se o Constituinte, quem escreveu a Constituição, quem desenhou o processo de impeachment, quisesse que um juiz resolvesse esse problema político, ele teria dado para juízes e não para políticos essa missão. Ele escolheu dar para políticos. Não podia esperar outra coisa que não uma solução política. Agora, o fato é, a partir do momento que começamos na América Latina a usar o impeachment para resolver este tipo de impasse, a gente parou de ter golpe de Estado. É isso que o impeachment substitui. Agora, isso não faz com que o impeachment não deixe de ser uma ruptura violenta, porque você está tirando do poder, embora legalmente, alguém que foi eleito para ocupar aquele cargo. Não é à toa que, em geral, esse tipo de processo consegue chegar à conclusão no momento em que você tem menos de 9%, menos de 10% da população ainda dando apoio àquela pessoa que está ocupando a presidência. E no fim das contas, é isso que o Barroso diz. O presidente Dilma caiu por falta de apoio político. Foi mesmo. O presidente Collor caiu por falta de apoio político. Se a gente quer uma solução que não seja o impeachment, existem outras. Existe o método da eleição recall. Pelo menos uma vez, no máximo uma vez por mandato, a população pode, com um número X de assinaturas, pedir uma eleição recall, ou seja, as pessoas vão às urnas e dizem se querem ou não que a pessoa que está na presidência continue presidente ou não. Isso é uma maneira de você destituir um presidente da República ou uma presidente da República pelo voto. Agora, o impeachment é o que ele é. Ele está dentro da Constituição. O que falta a quem defende que houve um golpe de Estado em 2016 é ciência política. Onde estão as teses de mestrado? Onde estão os papers, os artigos acadêmicos? Onde está a literatura em que o argumento de que o impeachment passou a ser uma ruptura constitucional se dá? Enquanto a gente não tiver essa base científica em ciência política, acho que o argumento do golpe segue sendo um argumento muito frágil. Agora, quem acha que o processo de impeachment foi todo limpo, foi tranquilo, a gente está, em grande parte aqui, vivendo ainda as consequências do que foi o impeachment. Aquilo foi uma ruptura muito violenta. E a gente tem um país para reconstruir. Chacal pergunta: o que fazer para não ser refém do passado em um país que parece estar com tanto receio do futuro que sequer concede aos seus cidadãos um presente digno? Eu acho que a questão não é tanto sermos reféns do passado. A gente tem simplesmente que reconhecer que o passado existe. Que o passado nos trouxe ao que nós somos hoje. A partir do momento que a gente encara o passado, em que a gente aceita não uma versão mitológica dele, mas aquele trabalho mais difícil, que é aceitar quem somos pelo pior e pelo melhor. Se a gente consegue fazer esse reconhecimento, a gente consegue olhar ao redor e ver que somos uma sociedade racista. Somos uma sociedade profundamente desigual. Somos uma sociedade que deve a uma quantidade imensa de crianças uma educação digna e muito rápido, tem que ter pressa para isso. Somos uma sociedade que precisa largar o petróleo o mais rápido possível, isso não é a nossa
são todas, e buscar fontes renováveis de energia. Somos uma sociedade que precisa passar do ideal democrático para a prática democrática, que é um país de cidadãos, um país onde todos são de fato iguais perante a lei. A gente tem muitas dívidas conosco mesmo. Eu acho que a única maneira de, não de sermos reféns, né, do passado, mas a única maneira de a gente deixar de ser ancorado pelo passado e conseguir ir para uma fase nova é admitindo que o passado está lá e admitindo o passado pelo que ele é, sabe? E agora, aquele último assunto. Vamos falar... Eu tenho uma errata para fazer a respeito do meu último vídeo. É um erro que eu cometi e, ao mesmo tempo, uma clarificação, algo que eu não deixei claro. A errata é, eu errei cronologicamente quando me referi à proibição do Partido Comunista na Alemanha. De fato, o Partido Comunista foi, exatamente pelos motivos que eu dei, proibido por ser um partido antidemocrático. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Na verdade, a leitura mais recente da Suprema Corte Alemã, isso faz poucos anos, cortes constitucionais fazem isso. Elas vão mudando a interpretação das leis, principalmente das leis ligadas à Constituição, conforme muda a cultura, conforme muda o tempo, conforme os costumes se transformam. E a leitura mais recente que a Corte Alemã faz é o seguinte: tanto um partido nazista quanto um partido comunista podem existir. E o argumento que os juízes usam é o seguinte: hoje essas forças são insignificantes, porque elas não têm nenhum tipo de relevância política, elas não ameaçam a democracia e, portanto, entre sacrificar o direito à liberdade de expressão e permitir que esses grupos existam desde que insignificantes, ou seja, desde que incapazes de ameaçar de alguma forma a democracia, ampliou-se a tolerância. Essa foi uma decisão pesadamente questionada, desafiada e discutida na sociedade alemã. É uma discussão que não acabou e que, principalmente no caso da extrema-direita, como ela está aumentando os grupos intolerantes, nesse momento a sociedade alemã está discutindo isso de forma muito intensa. Agora eu quero fazer uma clarificação. Existe uma diferença fundamental entre comunismo e nazismo que me pareceu que era óbvia e, portanto, não repeti, e me toquei que não era óbvia. Na ideologia se a gente pode chamar assim de ideologia, o nazismo parte do princípio de que existem pessoas que são superiores a outras. Parte do princípio de que determinados grupos étnicos, principalmente os judeus, mas não só, também ciganos e alguns outros, precisam ser exterminados para a limpeza da humanidade. O comunismo não tem nada disso. O comunismo faz uma visão, na verdade, igualitária de todos os homens, que todos os homens são iguais de uma forma radical e acha que todo mundo tem que estar na mesma classe, né? Não pode existir nenhum tipo de diferença. Enfim, a ideia aqui não é explicar a diferença entre comunismo e nazismo, mas só reconhecer que existe uma diferença muito grande, embora sim inúmeras ditaduras comunistas tenham realizado genocídios. É o caso de Mao Zedong na China, é o caso de Pol Pot no Camboja, é o caso, certamente, de Joseph Stalin no Holodomor, na Ucrânia. É o caso do Stalin com a política toda de gulags. Stalin era um genocida. A gente está falando de sujeitos que, em muitos casos, mataram pessoas aos milhões. Quer dizer, estamos falando do pior que nós já tivemos no comando de países, no comando de nações. Porém, a ideologia comunista não prega o extermínio de um povo. A ideologia nazista prega, claramente, o extermínio de um tipo de comunidade humana. Isso faz do nazismo algo muito pior do que o comunismo quando a gente está falando
das ideias, das concepções, da visão de mundo. A minha impressão a respeito do comunismo, evidentemente, é de que é uma utopia artificial, impossível, que você só consegue tentar impor da maneira como foi tentado impor historicamente. Ou seja, através de ditaduras que tendem a ser ditaduras totalitárias, aquele Estado que simplesmente determina de cima para baixo tudo que as pessoas vão ser, tudo que as pessoas podem fazer, tudo mais. Não é o tipo de ambiente, não é o tipo de regime no qual eu gostaria de viver. Mas essa diferença ideológica não é pequena, não é irrelevante e faz com que o nazismo represente um conjunto de ideias em muitos graus mais abominável do que praticamente todos os outros ideários políticos que a gente tem circulando em boa parte das sociedades hoje.